Olá, queridos amigos, eu sou o psiquiatra e escritor Augusto Cury e é com muita alegria que nesta manhã eu, através dessa live, lançarei um curso, talvez um dos raros cursos mundiais. É provável que seja o primeiro curso mundial a nível de pós-graduação, portanto, lato sensu. Pós-graduação em gestão da emoção. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP e os meus alunos têm uma disciplina dentro do programa de mestrado e doutorado que se chama Gestão da Emoção para a Formação de Professores Brilhantes. E os alunos mestrandos e doutorandos de medicina, de odontologia, de engenharia, de biologia, enfim, das mais diversas áreas, frequentemente ficam tão fascinados que dizem que a pós-graduação, agora stricto sensu, que é o mestrado e doutorado, impactaram tanto eles que eles podem dizer que a vida que eles tinham era antes e depois. Então não apenas a prática profissional mudou também a maneira como eles enxergam a vida, protege a sua mente, gerencia o seu estresse, liberta o seu imaginário, mudou a maneira como eles desenvolvem saúde emocional, como cria e impacta pessoas, como eles se tornam seres humanos únicos que fazem a diferença no teatro social altamente competitivo e estressante. Agora nós estamos fazendo uma pós-graduação lato sensu, que é diferente do stricto sensu para mestrando e doutorandos. O lato sensu é uma pós-graduação profissional, para profissionais das mais diversas áreas. Por exemplo, médicos, não apenas psiquiatras, mas neurologistas, pediatras, cirurgiões, clínicos das mais diversas áreas. Além disso, psicólogos das mais diversas correntes, psicopedagogos, educadores, professores de todos os níveis, do ensino fundamental ou ensino pré-escolar, fundamental, médio e, inclusive, a universidade, professores universitários e também terapeutas, enfermeiros, gestores de pessoas, profissionais das mais diversas áreas da área de recursos humanos, líderes, enfim, o leque é muito grande, inclusive para pais que querem construir relações saudáveis com seus filhos e para filhos que querem se desintoxicar digitalmente para que eles possam desenvolver uma nova agenda para ter mentes livres e uma emoção saudável. Filhos em destaque que estão nos últimos anos de uma universidade. Claro que se um jovem fizer, ele não vai poder receber o diploma de uma universidade muito importante que é a Cogna, que é uma das maiores do mundo. Então, ele vai fazer o curso, se for um jovem que está iniciando a universidade, ou até mesmo se houver garra de um adolescente, numa fase mais adulta, ele vai ter um privilégio sem precedente por fazer a pós-graduação. Só que, nesse caso, não receberá, obviamente, o diploma, ele será como ouvinte. Bom, então, nós temos a primeira pós-graduação de gestão da emoção para profissionais que desejam transformar a prática das relações humanas, a sua prática profissional, com as ferramentas de gestão da emoção. E já digo previamente, gestão da emoção é mais complexa e mais profunda que a inteligência emocional, que foi propalada desde 1995 por Daniel Goleman, quando lançou seu livro Inteligência Emocional, e houve uma onda em vários países abraçando a causa porque tinha uma percepção intuitiva de que a emoção interfere em todo o ecossistema, em todo o ecossistema social e mental do ser humano. Claro, a emoção interfere na maneira como você lida com contrariedades, com frustrações, como você resolve problemas, como você liberta a sua mente para ter criatividade. A emoção interfere
na maneira como você educa os seus filhos, como você cultiva de maneira solene o amor. Se você tropeça na emoção, se você não tem ferramentas de gestão da emoção, muito provavelmente você vai começar o seu romance no céu do afeto e vai terminá-lo no inferno dos atritos. Então, por a emoção ser de senso comum importante em todo o ecossistema social, mental, intelectual do ser humano, a inteligência emocional se tornou um tema que foi abraçado solenemente por milhões de pessoas, inclusive pais. Só que a emoção é desinteligente, a emoção ela é inconsciente, a emoção é destituída de intelectualidade, a emoção não pode ser gerida. Então é um erro estratégico, atroz, falar em inteligência emocional. Porque se você fala para um bebê que ele tem inteligência e ele não tem a capacidade de pensar criticamente, então ele não vai conseguir gerir os seus comportamentos. Você pode falar 1000 vezes para um bebê de 2, 3, 4 meses, 6 meses de idade, tentando interferir na birra. Não tem intelectualidade para isso. Você tem que ter estratégias elogiando, abraçando, reforçando a capacidade dele se sentir seguro, para que ele possa expandir a sua consciência crítica e, consequentemente, dar um salto ao longo do desenvolvimento da personalidade. Você não pode falar para um bebê não ter um cartão de crédito ou não usar um cartão de crédito, um bebê de 1 ano e meio, e querer comprar tudo e todas as coisas. O bebê vai comprar, porque não tem limites. Então, assim também a emoção, ela é um bebê, ela não tem limites. Por exemplo, se alguém te ofende, uma ofensa pequena, diz que você é um cara chato, ou uma mulher irritadiça, ansiosa, ou intrometida, ou impulsiva. Bom, pequenos estímulos estressantes, você fala para a sua emoção, não compre esse estímulo, não compre essa ofensa, você não o criou. Mas não adianta dar uma ordem para a sua emoção, porque ela não recebe ordens. A emoção é inconsciente, a emoção é destituída de intelectualidade. Você pode passar décadas falando para um bebê não comprar tudo que vem à frente, se ele tiver um cartão de crédito ilimitado, que ele vai comprar. É próprio dele, porque ele pauta-se por uma história inconsciente. Estou dizendo isso só para mostrar algumas coisas relativas ao erro atroz de se falar excessivamente de inteligência emocional sem saber que ela é destituída de inteligência, ela não consegue ser comandada de maneira ingênua pelo eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a capacidade de autonomia, o eu que representa a capacidade do ser humano ser líder de si mesmo e de construir relações saudáveis, libertar o seu imaginário e desenvolver criatividade. Então, você não pode dar para um bebê a função de pilotar a sua mente. Caso contrário, a aeronave vai despencar. Você não pode falar para uma criança dirigir a sua empresa mental. Caso contrário, ela vai à falência, porque uma criança não tem condições de fazer um fluxo de caixa, o que entrou e o que deve sair, não tem condições de ter limites para controlar estoques, comprar adequadamente. Você não vai comprar sem nenhum controle e certamente essa empresa vai à bancarrota. Mas é exatamente isso que os alunos que saem de Harvard fazem, que os alunos saem de Stanford fazem, da USP. Inclusive os meus alunos mestrandos e doutorandos, se não tivesse o curso de gestão da emoção, eles faziam. É exatamente isso que médicos fazem no mundo todo, que psicólogos, que professores, que profissionais de recursos humanos, que fisioterapeutas, que assistentes sociais fazem. E que pais fazem quando prometem um para o outro diante de uma plateia. Eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, eu minto que te amarei. Quem é que ama quando ela o estressa? Quem é que ama quando ele é impossível? Então,
Nós somos pessoas que acreditamos demais ingenuamente que podemos controlar a emoção, quando na verdade ela é incontrolável por ela mesma. Ela tem de ser trabalhada, enriquecida, educada, gerenciada, pilotada, administrada. Olha quantos adjetivos. Ela tem de ser, do ponto de vista intelectual, se tornar debaixo do eu como protagonista do teatro da mente humana, como diretor do nosso script. Senão nós não vamos geri-la. Pode ter certeza que é muito mais fácil adoecer do que se imagina. Mas eu vou fazer uma breve leitura aqui para dar uma pincelada nessa primeira pós-graduação mundial de gestão da emoção para profissionais, para pais, para os diversos seres humanos que atuam no teatro social. É um conteúdo muito novo, diferente dos cursos que se tem, por exemplo, no Hotmart. Eu tenho vários cursos, curso de gestão da emoção para o melhor ano da sua história, mas são cursos breves, são cursos de algumas semanas e aulas mais sintéticas. São cursos importantes, mas não é um curso aprofundado, não é um curso lato sensu. Então, é diferente de todos os cursos que todos os professores têm na internet. Aqui nós vamos entrar em camadas mais profundas da mente humana e vamos mexer com todo o ecossistema psíquico e ecossistema psicossocial. Nós precisamos evidenciar que, por ser uma pós-graduação, vai haver um título. Você vai ser um especialista, um dos raros especialistas do mundo. Você pode um dia entrar no Vale do Silício e falar, eu sou especialista em gestão da emoção. E as pessoas ficarem perplexas, porque nem sabem o conteúdo do tema. O tema é revolucionário, gestão da emoção, dirigir a emoção, pilotar a emoção, pilotar a mente humana, gerenciar e administrar a psique como um todo. Você pode falar que você será praticamente o único nessa área. Você pode ir para Stanford, a universidade mais importante que formam cabeças para o Vale do Silício. Você pode ir em Harvard, que forma tantos cientistas, o MIT, a faculdade mais tecnológica dos Estados Unidos. E quando você falar, eu sou pós-graduado em gestão da emoção, você pode ter certeza que vai ganhar um impacto enorme diante dos outros e eles vão querer saber sobre o que é gestão da emoção e você vai dizer coisas incríveis. Por exemplo, vai dizer que a mente mente. Eles não sabem disso. Mas como a mente mente? Inclusive professores do mais alto nível intelectual, até professores que ganharam o prêmio Nobel. Como a mente mente? Sim, a mente mente. Porque não apenas o eu constrói cadeias de pensamentos, não apenas sua vontade consciente lê a memória e constrói ideias, mas há 4 fenômenos inconscientes que lêem a memória em milésimos de segundo e constrói milhares de pensamentos, fantasias, ideias, imagens mentais, transformando a tua mente num filme ininterrupto, mesmo quando você dorme. Porque você sonha. Porque lá, embora o eu esteja em repouso, os 4 copilotos estão em atividade no sono REM. Ou seja, esses copilotos eles estão desenvolvendo uma agenda riquíssima para produzir criatividade, para no estado de vigília, quando você está acordado, para te animar, te envolver, te entreter. Só que a mente mente. Ela não vai só te animar, te entreter e te envolver. Ela vai fazer o velório antes do tempo. Você faz o velório antes do tempo? Sofre pelo futuro? A maioria das pessoas que estão me vendo, quantos estão me vendo agora? Talvez 2.000 pessoas desta manhã. A maioria de vocês fazem um velório antes do tempo, porque não sabem que a mente mente. Sofre por aquilo que não aconteceu. São escravos do futuro que infectam o presente, que é o único momento em que é possível ser realizado.
relaxado, em que é possível transformar o caos em oportunidade, os dias mais tristes, nos momentos mais ricos, nos mais notáveis aprendizados. É o único momento, o presente, que você pode ser verdadeiramente feliz, tranquilo, estável, contemplativo. É neste momento que você pode conquistar de maneira rica quem você ama, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos, seus colegas de trabalho. Mas se você vive fazendo o velório antes do tempo, sofrendo pelo futuro, você destrói essas possibilidades. E é por isso que muitos pais estão lá com seus filhos, mas eles não o admiram. Muitos pais ou mães que estão lá perto deles, dando bronca, criticando, né, preocupado com o comportamento deles no futuro, mas não são capazes de elogiá-los no presente, solenemente, cada gesto, cada pequeno comportamento, para que se gere janela light ou arquivos mentais saudáveis, para que os 4 copilotos, o gatilho da memória, janelas da memória, âncora da memória e autofluxo, que lê a memória sem autorização do eu, para que se produza uma fonte de entretenimento, de criatividade, de encantamento, quando o eu não está lendo a memória. Ou seja, grande parte do tempo, não é o eu que lê a memória, grande parte do tempo, quem lê a memória são os 4 copilotos do eu. Eles pegam o manche e os instrumentos de navegação e começam a fazer voos, trajetórias, pousam em vários aeroportos, metaforicamente dizendo, ou seja, produz sofrimento pelo futuro, ruminam perdas, mágoas e frustrações, leva você a ter uma agenda de preocupação, a necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Tudo isso, frequentemente, não é o eu que está em cena. O eu é fraco, frágil, um péssimo piloto, um péssimo gestor da emoção, um péssimo administrador da empresa mente. A consequência é que a mente é a única empresa que não pode falir, mas fale na grande maioria dos seres humanos. Não estou falando de 1 milhão de seres humanos, nem de 100 milhões de seres humanos, estou falando de bilhões de seres humanos que acordam cansados, fatigados, são irritadiços, que sofrem, como eu disse, por aquilo que não aconteceu, que cobram demais de si e dos outros, que são impulsivos, que têm medo do medo, medo de expor suas ideias, medo dos haters, medo dos cancelamentos, há medo para tudo, há medo até da demofobia, de estar em público. O ser humano é um criador de fantasmas mentais. Você não precisa assistir filmes de Hollywood como A Lenda do Drácula, ou filmes de terror, ou filmes de guerra, para se sentir impactado, para se angustiar. Não, você não precisa. Basta você deixar tua mente livre, sem que o eu aprenda técnicas de gestão da emoção, gestão dos pensamentos, que a tua mente vai se tornar um filme de terror. E como eu disse, há bilhões de pessoas que estão desenvolvendo um filme de terror em suas mentes. E você não sabe, seus filhos lá estão, parece, vendo o celular, né, brincando, se irritando, brigando, exigindo e de vez em quando se tranquilizando. Você não sabe, mas ele está numa guerra emocional atroz e cruel. Pensamentos perturbadores, emoções tensas, ideias asfixiantes fazem parte do cenário do seu dia a dia, do seu ecossistema mental. E é quase que inacreditável que chineses, milhões, centenas de milhões de pais chineses, nunca perguntaram para os seus filhos como é que está seu ecossistema mental? Quais são os fantasmas que te assombram, os fantasmas emocionais? Que pensamentos perturbadores você tem? E você acha que pais americanos, mesmo nas melhores universidades, perguntam? Não perguntam. Somos uma espécie superficial, doente, emocionalmente infantil. Mesmo pessoas que estão no mais alto escalão da política, seja de esquerda, seja de direita, de centro, também nunca aprenderam gestão da emoção, nunca entenderam que a mente mente, que ela não pode ser autodirigida por ela mesma e nem dirigida pela emoção, que há um piloto, que há um eu, que há um protagonista que frequentemente
está magérrimo, desnutrido, frágil e que não assume o seu papel de gestor da emoção e gestor dos pensamentos. Porque as universidades não tocam nesse assunto. Elas vão tocar nesse assunto talvez daqui a um século. Eu me lembro quando eu estava reunido com alguns amigos, na verdade tinha um amigo, dois amigos e as outras pessoas eram estranhas. Eu entrei na roda assim e de repente um grande pensador da área da filosofia do direito estava dizendo, olha, eu tenho lido um autor que fala sobre a construção de pensamentos, o processo de formação do eu como gestor da mente humana, um autor tão original, com ideias tão complexas, que eu acredito que a humanidade só vai entender o que ele diz daqui 50 anos, daqui 100 anos. E aí perguntaram, mas que autor é esse? Ele é brasileiro. Ah, brasileiro? Ele se chama Augusto Cury. E eu estava lá na roda. E ele não me conhecia, não identificou minha imagem. Aí quando me apresentei, ele quase não acreditou. Não é possível que eu seja você. E de fato, vou falar com muita humildade, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre a última fronteira da ciência. Áreas que Freud não teve oportunidade de penetrar e estudar. Piaget, Vygotsky, Nietzsche, Kant, Immanuel Kant, Baruch Spinoza, Tomás de Aquino, Hegel e tantos outros, Luke, os grandes pensadores, eles não tiveram oportunidade, seja na filosofia, seja na psicopedagogia, seja na psiquiatria e na sociologia, como Herbert Spencer e assim por diante. Eles não estudaram essa área, mas ela é vital. Estudar a construção de pensamentos é estudar o quê? Estudar a unidade básica da mente humana. Você não consegue estudar nada da química e da física se não estudar o átomo. O átomo é a unidade básica da química e a unidade básica também da física quântica. Então, sem compreender o átomo, você não consegue produzir conhecimentos para a inteligência artificial, para a internet, para os programas de computadores dirigindo aeronaves. Você não consegue produzir tecnologia de comunicação, tecnologia de transporte. Bom, o átomo é a base de tudo, para a física, para a química e para as ciências da tecnologia. E a base do corpo humano? É a célula. A célula é fundamental. Sem ela, não se tem vacinas, não se produz antibióticos, não se sabe como fazer uma intervenção cirúrgica, não se sabe como, inclusive, atuar para que ocorra num descolamento de retina, para que se emita raios lasers, fótons, para a coagulação dessa retina, para que a pessoa não perca a visão. É uma urgência, alguém que tem descolamento de retina, e eu sofri um descolamento recentemente, um pré-descolamento, tive que ter intervenção rápida, senão se demorasse alguns dias, poderia perder a visão. Bom, a célula é a base de tudo. Mas qual que é a base de todas as ciências humanas? Não apenas da psiquiatria e da psicologia, mas também do direito, da filosofia, da sociologia, da psicopedagogia, da área de recursos humanos, das relações humanas. Qual que é a base? A base é o pensamento e a emoção. Mas o que é a emoção? Qual a sua natureza? Como nós podemos dirigi-la, geri-la, administrá-la? Como ela pode sabotar-nos se nós não aprendermos a dirigi-la? Como ela pode nos asfixiar, retirar o oxigênio da liberdade? E por que ela é rebelde às ordens, ao comando do eu? Por exemplo, eu estou deprimido, ou estou triste, ou estou tendo uma crise fóbica, um ataque de pânico, ou mesmo uma glossofobia, ou medo de falar em público. Bom, eu posso falar para a minha emoção. Não sinta nenhum tipo de fobia, nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de ansiedade. Você tem que se tranquilizar agora. Você acha que a emoção vai submeter
ao teu comando, ao piloto da aeronave mental, ao eu, sendo que ele não foi treinado, equipado ao longo de toda a sua história acadêmica, ao longo da sua vida? E você acha que ele vai submeter a sua vontade consciente? Você acha que religiosos, inclusive esse curso é para muitos teólogos também de todas as áreas, você acha que religiosos que têm intenção de ser alegres, motivados, criar uma agenda para contribuir com todos os povos e culturas, conseguem ter uma mente livre, uma emoção saudável, sem ferramentas de gestão da emoção? Não poucos padres têm ataques de pânico, suicidam. Não poucos pastores também passam por depressão grave e têm atos suicidas. Não poucos espíritas, islamitas, japoneses, do hinduísmo e também ateus, que às vezes vivem uma vida onde tem a dor do que vai ser o futuro, por não acreditar em mais nada, por acreditar que a existência é apenas uma gota de orvalho que instante aparece e logo se dissipa e termina por aí. Você imagina o conflito de uma pessoa que está em fase final de vida e tem essa experiência? Eu me lembro até de quando eu estudei a biografia de Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da evolução. Darwin, no final, nos instantes finais, começou a ter vômitos, né? E um estado de angústia indecifrável. E ele citou a palavra Deus meu, Deus meu. Ele procurava Deus no seu desespero, porque nenhuma das células humanas está preparada para morrer. Inclusive, toda pessoa que pensa em suicídio, você vai aprender isso no programa de gestão da emoção, tem sede e fome de viver. Não quer matar nunca a existência. Quer eliminar, sim, a sua dor, a sua angústia, sua autopunição, sua autocobrança, seu sentimento de autoabandono, seu estado de depressão. Ou seja, toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver. Nenhuma das mais de 10 trilhões de células do corpo humano, portanto, está preparada geneticamente para morrer, mas para viver indefinidamente. Aí surge uma outra célula, que é a célula cancerígena, que começa a se multiplicar sem se preocupar em nada com o organismo. É uma célula egoísta, individualista, e ela quer ser eternamente jovem. Por isso que se multiplica e envia metástase, né, para várias áreas do corpo e, portanto, acaba destruindo o próprio corpo. Mas, em tese, toda célula quer continuar a sua existência. Por isso, quando você toca um ambiente onde te machuca, provoca dor, seja por ser temperatura alta ou extremo frio, elas têm taquicardia, aumenta a frequência ventilatória, suor excessivo, aumento de cortisol no sangue. Uma série de moléculas aparecem para gerar taquicardia, para que o coração bombeie mais sangue, dê mais energia e os pulmões absorvam mais oxigênio, mais energia, para que ela fuja da situação de risco ou lute com a situação de risco. Portanto, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Nós precisamos do programa de gestão da emoção. Nós temos que ir muito além da inteligência emocional. Nós temos que entender o programa de gestão da emoção, que é muito complexo e ao mesmo tempo muito acessível, porque ele vai falar das mais diversas ferramentas, e esse programa é chancelado pelo Grupo Cogna, reitero, que é um dos maiores grupos universitários do mundo, e chancelado também pelo MEC. Então é uma pós-graduação oficial do MEC, Ministério da Educação. 100% online também. Esse é um privilégio. Você vai fazer no conforto da sua casa, no horário que mais lhe convier. Só que você tem de entender que sonhos e disciplina, de acordo com o programa de gestão da emoção, não podem estar descasados. Todas as pessoas que descasam sonhos e disciplina, seja um adolescente,
seja um adulto, ele acaba destruindo sua capacidade de transformar os seus projetos em realidade. Se tiver muitos sonhos, desejo de ter bons amigos, desejo de ter um grande amor ou de cultivar um amor com a minha esposa ou com o meu marido, uma vida leve, rica, onde nós somos bem-humorados e contribuímos um com o outro, desejo de educar filhos que tenham mentes livres e uma emoção saudável, que sejam generosos, altruístas, desejo de libertar meu imaginário para dar respostas inteligentes nas empresas, para impactar meus colegas, para dirigir pessoas, para criar novos processos, ou seja, para ser um ser humano de raro quilate. Sonhos sem disciplina, ele não se converte em realidade. Os sonhos morrem no calor da segunda-feira. Por isso que talvez mais de 90% dos seres humanos que têm muitos sonhos se frustram, porque eles descasaram os sonhos com a disciplina. Disciplina é garra, disciplina é transpiração, é compromisso, é cumplicidade. Disciplina é horário marcado, disciplina é você deixar alguns prazeres, adiar alguns prazeres para ter um ganho maior, para você participar da mais notável Olimpíada, de ser um pós-graduado em gestão da emoção. Nesse aspecto, coaches do Brasil todo deveriam fazer o programa de gestão da emoção, porque eles se confundem completamente com inteligência emocional e às vezes entram em áreas que eles não deveriam entrar, tratando pessoas. O coach deve desenvolver habilidades de um grupo ou de pessoas, criatividade, mas nunca ele deveria tratar de doenças emocionais, fobias, depressão, síndrome do pânico, toque, transtorno obsessivo-compulsivo e assim por diante. Mas, infelizmente, há muitos coaches sem nenhum preparo entrando nessa área. E o programa de gestão da emoção não apenas vai ajudar os pais, os profissionais de todas as áreas, em todos os segmentos em que atuam, mas também é um programa de prevenção de transtornos emocionais. Talvez seja o primeiro programa mundial que vai dar ferramentas para se prevenir e não tratar. Prevenir depressão, não tratá-las. Quando a pessoa está deprimida, ela deve procurar um profissional de saúde mental. Prevenir fobias. Existem mais de 100 tipos de fobias que assombram e vampirizam o ser humano. Prevenir os mais diversos níveis de ansiedade, inclusive a síndrome do pensamento acelerado, que eu vou falar com vocês no curso. E também prevenir ou modular até as doenças psicossomáticas, taquicardia, nó na garganta, gastrite, que é tão comum nos dias de hoje, diarreia quando está tenso, prurido ou coceira, extrasístole, dores de cabeça, cefaleias dos mais diversos níveis, dores musculares, enfim, pode prevenir também essas doenças psicossomáticas. E pode também contribuir para que os pais eduquem melhor, muito melhor, as crianças hiperativas e as crianças que são portadoras da síndrome do pensamento acelerado, como atuar, como formar nelas as habilidades socioemocionais, como altruísmo, solidariedade, generosidade, paciência, disciplina, capacidade de dar continuidade a um projeto, mesmo quando passa por uma fase de tédio e de solidão. Bom, queridos amigos, portanto, essa pós-graduação ela tem uma importância sem precedente. Você vai ser um profissional de gestão da emoção, não importa se você é um advogado, um médico, um assistente social, um professor, você está apto para contribuir com as pessoas de maneira solene, estará apto para dar aula, estará apto para liderar empresas, estará apto para encantar e motivar pessoas, estará apto para namorar a vida e não ser uma pessoa que cobra demais de si. Eu quero te perguntar,
todos vocês estão me ouvindo, as milhares de pessoas, vocês cobram demais de si? Sejam sinceros, levante as mãos só para você. Se você cobra demais de si, você pode ser ótimo para a sociedade, ótimo para a sua família e para a sua empresa, mas é um carrasco de si mesmo, porque toda autocobrança ela é implacável, ela é registrada no córtex cerebral por um fenômeno chamado RAM, registro automático da memória, um fenômeno inconsciente que Freud, Piaget, Vygotsky, Sartre também não estudaram. Este fenômeno, ele é o teu biógrafo, ele está no teu córtex cerebral, de plantão. Se você cobrou demais de si, como a autocobrança ela é cruel, ela te diminui, asfixia a tua emoção, gera tensão, é registrado e vai registrando cada vez mais barras de ferro e você vai formando um cárcere na sua mente e todas as pessoas pensam que você é livre. Nossa, que pessoa admirável, olha como ela se veste bem, como se fala bem, como se porta bem, mas não sabe que ali está um escravo dos seus pensamentos perturbadores, um escravo que não sabe namorar a vida. Você não está condenado na justiça, mas você se autocondenou por cobrar demais de si, por construir plataformas no teu córtex cerebral que não te deixa ser livre. Você sorri, mas muitas vezes teu sorriso é rápido e superficial. Daqui a pouco você está angustiado. Você parece que está conversando relaxadamente, mas daqui a pouco, em alguns momentos, detona o gatilho, que é o copiloto, lembra? Os 4 copilotos abrem uma janela traumática, o killer, a âncora fecha o circuito, e naquele momento você começa a ler e reler aquela memória e começa a se perguntar, será que estão falando de mim? Será que estão vendo meus defeitos? Ou será que eu estou me colocando bem? Então você começa a se sabotar. A autocobrança é cruel, é cruel. E há centenas de milhões de seres humanos que são carrascos de si mesmos. Não precisam ter inimigos. Eles mesmos são seus próprios inimigos. Não sabem que a mente mente porque o eu não assume a posição de gestor da mente humana e da emoção humana. Então tome muito cuidado. Isso é fundamental e vocês devem aprender essas técnicas. Continuando a lendo só para fazer um brief de toda a pós-graduação. Portanto, chancelada pelo MEC, 100% online. E essa pós-graduação, ela tem um amplo aspecto para todo ser humano, como eu disse, não é especificamente só para psicólogos, ou psiquiatras, ou pedagogos. Ela vai envolver médicos do trabalho, vai envolver enfermeiros, líderes de RH, vai envolver todas as pessoas que de alguma forma querem ter uma mente brilhante e uma emoção saudável. Bom, eu vou passar rapidamente pelos temas que serão tocados. Olha a grandeza dos temas, tá? Que eu darei aula, mas não apenas eu. Eu convidei um time notável. Eu convidei meu amigo e meu aluno, Tiago Brunet. O Tiago Brunet é uma mente brilhante. Eu lembro que há uns 12, 13, 15 anos ele me procurou para saber como é que ele faria para escrever bons livros, que técnica usaria, como é que ele poderia atuar como palestrante. Eu vi ali o Tiago com tanta humildade, unindo sonhos com disciplina, que eu treinei o Tiago. E você sabe, eu sou um garimpeiro de ouro. Aliás, todo especialista em gestão da emoção é um garimpeiro de ouro. Não cria o ouro, remove as pedras. E eu removi as pedras do Tiago e quando ele encontrou suas habilidades, eu levei ele a treinar sua capacidade de escrever e reescrever. Ele me trouxe um texto que eu rabisquei, risquei, sobraram poucas coisas. Tiago, você tem que escrever fazendo perguntas, você tem que escrever se colocando também no processo da literária, dos textos, tem de escrever temas que possam levar os seus leitores e também os seus treinandos a fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender. E o Tiago foi muito longe, todos vocês sabem disso, numa mente brilhante que me dá orgulho de ver como ele está contribuindo com a sociedade brasileira e também com outras sociedades internacionais. E convidei também o
o meu amigo Ricardo Monteiro, que é PhD em pedagogia, é um doutor notável na área, é um português do mais alto nível intelectual e aqui no Brasil tem universidades com inúmeras pós-graduação debaixo da sua chancela, inclusive utilizando a minha teoria, a teoria da inteligência multifocal, para que os alunos possam ter, alunos de odontologia, alunos de direito, de pedagogia, possam ter uma capacidade maior de se tornar mentes brilhantes na formação de novos alunos. Então tem o Ricardo Monteiro, tem a Andréia, que é muito capaz, também vocês vão gostar muito dela. Ela tem uma formação em filosofia e se preocupa muito em estimular a formação de pensadores e não repetidores de ideias. E assim por diante. Bom, olha os temas que nós vamos abordar. Decifrando o universo da mente humana. Provavelmente você anda no planeta Terra e não tem curiosidade para penetrar em camadas mais profundas dos solos desse planeta. Eu quero dizer para vocês que vamos trabalhar também a arquitetura cerebral e desenvolvimento pessoal rumo à anatomia mental. Você vai então entender as relações humanas a partir da arquitetura do cérebro, das mais diversas facetas e interconexões cerebrais, para que você tenha maestria no processo de encantar pessoas, ser um colecionador de amigos e ser um líder que influencia positivamente quem está ao seu redor. Também haverá outro tema importante, construção dos pensamentos, explorando as fronteiras da memória e autoconhecimento. Imagine entender a unidade básica do pensamento ou da mente humana, a unidade básica que te constitui como ser pensante. Se você estudar o pensamento, você nunca mais vai ser o mesmo. Por exemplo, o pensamento é real ou virtual? Vou fazer uma pergunta importante, fundamental, que provavelmente plateias e mais plateias de cientistas de todas as ordens, inclusive de psiquiatras e psicólogos, teriam dificuldade de responder. O pensamento é real ou virtual? Algumas pessoas vão falar com mais propriedade porque já me ouviram tocar nesse assunto. É real ou virtual? Quando você aconselha um filho, o pensamento que você transmite é real ou virtual? Quando um psiquiatra te orienta, se você, por exemplo, tem uma síndrome do pânico, é real ou virtual? Ou um psicólogo orientando um paciente ou interpretando as reações de um paciente com depressão. Sua interpretação é real ou virtual? Ou você dando uma conferência para uma grande plateia. O que você acha? O ser humano crê que o pensamento é real. Por isso que nós damos broncas às pessoas, gastamos energia à toa. Por isso somos criticistas e invadimos o território da emoção dos outros, a privacidade, porque achamos que elevando o tom de voz, pressionando, criticando, constrangendo, comparando um filho com outro, um colaborador com outro, isso vai levá-los a se reinventarem, a desenvolver habilidades para que eles mudem o traçado da sua história, o status quo da sua capacidade profissional. Mas o pensamento nunca foi real. O pensamento, ele é virtual. Tudo que você pensa sobre você não é real. Mas, Dr. Cury, isso é um escândalo. Isso é revolucionário. Sim, é revolucionário. Por que muitos de vocês são tímidos? 70% das pessoas têm timidez e insegurança. A timidez e insegurança é um reflexo solene da virtualidade do pensamento. Mas como? Como? Sou tímido? Isso indica que o pensamento é virtual? Sim, porque se você tivesse um pensamento que é real, que esquadrinhasse, analisasse, explorasse você na sua integralidade, você não se diminuiria. Mas como o pensamento é virtual, é enviesado, construído de maneira infectada, distorcida, você olha para você se diminui em relação a algumas pessoas ou alguns grupos. Então, veja o drama que é o ser humano. Ele é a única espécie pensante que nós saibamos, que tem consciência, que pensa e que produz
a capacidade de pensar no futuro, resgatar o passado, desenvolver consciência de si e do mundo, só que ele o faz através de uma ferramenta virtual. Por isso que você pensa no futuro. O futuro é uma possibilidade, é virtual. O passado também é irretornável, mas você resgata virtualmente. Mas eu não sinto dor quando eu resgato alguma experiência do passado? Sim, mas não é o pensamento, não é o seu pensamento, ou o corpo de pensamentos que sente, é a emoção. Porque quando você produz pensamentos, a emoção dá crédito você arrasta ela. Quanto mais a emoção dá crédito, quando você volta para um trauma, para um abuso, para uma humilhação, para uma traição, mais a emoção dá crédito. Lembra que eu falei? Ela tem um cartão de crédito ilimitado e aí você sofre. Reitero, mas quem sofreu foi a emoção, porque a emoção é real. O pensamento é virtual, não é concreto. A emoção é real, é substancial. Então eu tenho dois mundos vivendo no mesmo universo? Sim, você tem dois mundos completamente diferentes vivendo na sua mente. O mundo da intelectualidade, o mundo da emocionalidade, o mundo da virtualidade e o mundo da essencialidade. E este mundo da virtualidade, ele é criativo. Você cria o futuro, você cria o passado, inventa situações. Tem pessoas que têm paranoia, ideias de perseguição, acham que sempre os outros estão perseguindo, falando, costurando ele por fora. O ser humano não entende que a mente mente, ela é tão criativa. A mente humana é centenas de milhares de vezes mais criativa do que a emoção. A emoção não tem muita criatividade. Só que quando você é criativo, você pensa que tem alguém falando mal de mim, ou você pensa que pode parar o coração e faltar oxigênio quando está subindo no elevador, portanto tem claustrofobia. Quando você pensa, não há problema, você não vai sofrer por isso. Mas você pensa, mas como não gere a emoção, você arrasta a emoção e o eu fica na plateia, sem poder dar um choque de lucidez nos pensamentos e na emoção. Porque o eu, ele não é totalmente virtual e nem totalmente real. O eu está no limbo entre o que é virtual e real. Ele tem essa característica de ser virtual e de ser real. É como um elétron. O elétron pode se tornar um fóton, onda e partícula. Se vocês sabiam disso, que o elétron ele pode ter duas especialidades, claro que o eu é infinitamente mais complexo que o elétron. Mas só para dizer que o eu pode ser virtual. Eu estou pensando, por que as pessoas não gostam de mim? Por que eu não sou mais relaxado? Por que eu não sou mais autônomo? Quando você fala assim, de maneira frágil, sem disciplina, sem autoridade, sem impugnar, discordar e confrontar, o que ocorre é que você é muito virtual. Você exercitou o eu na sua parte virtual. Um eu fraco, estéril, um eu condescendente, um eu que não está pilotando a aeronave mental. Está lá no banco de passageiros, um eu que não está sendo o protagonista no teatro da sua mente. Um eu que está na plateia. Então, quando o eu é frágil, virtual, ele não tem efetividade para comandar nada. Ele não comanda o planeta à mente. Tem de ter autoridade, tem de ter técnicas. Ele tem, por exemplo, de duvidar de tudo aquilo que o controla, criticar cada ideia perturbadora com emoção. Ele arrasta a emoção e critica. E ele critica também os próprios sentimentos, porque tem autoridade. Eu duvido de tudo aquilo que me controla. Eu duvido que não vou superar minha claustrofobia ou medo de lugar fechado. Eu duvido que não vou superar a halodoxafobia, o medo dos haters, da opinião crítica, dos cancelamentos. Eu duvido que não vou superar meu estado de angústia e depressão. Eu posso fazer todos os dias essa higiene mental com inteligência, usando o princípio da sabedoria na filosofia, que é a arte da dúvida, que eu desenvolvi ao longo de décadas. Lembre-se, durante mais de 20 anos, escrevi mais de 3.000 páginas sobre uma das últimas fronteiras da ciência, que é a teoria da inteligência multifocal, aqui num país que não valoriza os seus cientistas. E nessas décadas, agora 3 décadas, desenvolvi
o primeiro programa mundial de gestão da emoção, e milhares de pessoas, através dos livros e dos cursos, dizem que deram uma guinada sem precedente usando minhas obras. Me lembro até de um jovem que mendigava, morava nas ruas, deram um livro para ele, e ele nem queria livro, queria dinheiro, mas deram um livro lá, O Futuro da Humanidade. E ele olhou para aquele livro, o livro olhou para ele, e ele começou a ler. E esse livro agora vai se tornar filme, está em fase de roteiro. Bom, ele pegou o livro, começou a ver, e o livro começa com um aluno na sala de anatomia, levantando as mãos porque é de secar corpos, cadáveres, para aprender o que é artéria, veias, nervos, as passagens, o tamanho, o peso. Aí ele levanta as mãos, o professor não quer responder porque ele é autoritário, pergunta só no final do expediente, ele levanta de novo, aí o professor, tá bom, olha, eu vou dar uma oportunidade para você, porque vocês estão começando agora a minha matéria. Pois não, garoto. Professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? O professor olha para um aluno, essas pessoas não têm nome, são mendigos, psicóticos, loucos, achados por aí, que ninguém reclama o corpo. Mas professor, como é que eu posso dissecar veias, artérias e nervos sem conhecer as lágrimas que eles choraram, as perdas que sofreram, as angústias que tiveram? O professor fica perplexo porque nunca ninguém fez essas perguntas. Mas ao invés de abraçar o aluno, ao invés de ter gestão da emoção, o aluno contrariou porque pensou, então vou aplaudir esse aluno porque ele tem consciência crítica. Não, ele foi um professor clássico. Você está me desafiando, você está não crendo nas minhas palavras, saia da classe, vai no departamento de anatomia, vai ver se existe a história de algum desses cadáveres aqui. Quem sabe você encontra uma história interessante que possa nos animar. E esse aluno se chama Marco Polo. E Marco Polo é meu alter ego. E eu apareço como psiquiatra nos meus romances psiquiátricos através de Marco Polo. E é a minha história. Eu vou atrás de conhecer aqueles personagens e quase não encontro nada. Até que encontra apenas uma palavra. O poeta da vida, ao morrer, queria doar o seu corpo para a faculdade de medicina. Ninguém sabe por quê. Foi uma decisão voluntária e ele foi reconhecido por Falcão, um mendigo que assiste na Praça Central. Bom, eu não vou dar muito spoiler. A hora que ele encontra o Falcão e conhece a história de Falcão, ele vai chorar, derramar lágrimas, porque aquele anônimo perdeu a esposa e 2 filhos num acidente de carro e se deprimiu muito, porque se sentia culpado. E a culpa, nenhum remédio pode resolver. A culpa é de foro íntimo, você tem de se perdoar. E sentir perdoado por Deus, se você crê em Deus. Porque se você não faz, você é o seu maior inimigo. E não há medicamentos que consiga aliviar o sentimento de culpa, porque é uma janela killer aberta que é lida e relida e retroalimentada. Então você tem de ter um caso de amor com você e aprender que se você não se perdoar, você vai se tornar uma pessoa marcada, carregando um peso, como se fosse uma bola de aço presa ao teu pescoço, aos teus pés, ou aos teus pés, que vai impedir você de caminhar livremente. E tem muitas pessoas que se destroem, até mesmo tentam suicídios porque se sente culpado, se sente insuficiente, sente que falharam como pais, que falharam como empresários, faliram, sente que falharam em várias áreas. Mas, por favor, uma pessoa inteligente tem um caso de amor consigo e entende que não há pessoas perfeitas, entende que deve perdoar. Assim como o mestre dos mestres, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, independente da religião, estou interpretando, sobre os ângulos da ciência, psiquiatria e psicologia, estou interpretando, arrastaram a mulher e os carrascos dela perguntaram: qual o seu veredito? E ele, que palavra disse? O que vocês acham? Bom, muitos aí estão
pensando nas palavras. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Mas de acordo com o programa de gestão da emoção, ele não fez isso. Ele geriu a sua emoção e não comprou aquilo que não lhe pertence. Então você não apenas tem que duvidar, criticar e determinar de ser gestor da emoção, ou seja, fazer a higiene mental. Você tem de aprender a não comprar aquilo que você não causou. Ele não causou aquele tumulto, ele não causou aquela violência, ele escrevia na areia, porque perguntava-se que homens são esses que querem destruir aquela mulher sem saber a história dela, como a história daqueles pacientes na anatomia, a história daqueles homens e mulheres que estavam lá. Que pesadelos, que sonhos. Bom, o mestre dos mestres queria conhecer a história de vida dela. Aí, quando eles pressionaram novamente, mas ao mesmo tempo fascinados com o seu silêncio, ele se levantou e disse: ok, pode apedrejá-la, mas antes tenha a coragem de mudar a base do julgamento. Observe suas loucuras. Quem não tem erros, atire a primeira pedra. Quando ele falou, olha para si, observe seus erros, observe suas loucuras, as suas ideias tolas, os seus pensamentos ocultos que são massacrantes e cruéis, eles se depararam que não há pessoas perfeitas. Todas as pessoas que julgam demais são radicais demais, são infantis demais, se conhecem de menos. Grave isso. Todas as pessoas na política, na vida social, na vida empresarial, nas relações com filhos, com esposa, que é radical, é agressivo demais, é infantil demais, é imaturo demais e se conhece de menos. Porque uma pessoa que se conhece minimamente, ele é flexível. E isso está de acordo com o programa de gestão da emoção. Por isso as pessoas saíram, ficou só ele e a mulher, e ele foi delicado com ela. Ele não perguntou com quantos homens ela dormiu. Ele nunca expunha publicamente o erro de ninguém. Ele expunha, ele elogiava em público e expunha em particular os erros. E quando ia expor o erro, elogiava a pessoa que erra antes de falar do erro. E os pais do mundo todo não fazem isso. Eles metem a mão no erro, apontam o erro, são indelicados. Eles, como disse, eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, eu te amarei para sempre. Balela, porque quando a esposa erra, ele é um justiceiro. Quando o marido erra, ela também eleva o tom de voz, e dá broncas e fazem críticas. Não são elegantes, não entendem que, de acordo com o programa de gestão da emoção, o amor começa pela emoção, sim, mas a emoção é ingênua, é infantil. Então começa com aquela explosão de prazer, de querer estar junto, beijinho para cá, beijinho para lá, meu bem para cá, querido para lá. Só que a emoção é ingênua. Com o passar dos meses, das semanas e dos meses, os problemas aparecem. E aí o amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Então, se você não aprender a guardar as armas, a elogiar antes de criticar, a 3 vezes por dia celebrar os acertos, parabéns meu filho, parabéns meu colega de trabalho, você foi eficaz, você foi altruísta, você foi inteligente ao trazer essa solução. Se vocês não forem um distribuidor de elogios e de celebrações, vocês estão fora do jogo, não tem gestão da emoção. Gestão da emoção baixa. Por isso que muitos são infantis. Aliás, posso dizer para você que 5 a 10% no máximo da população mundial tem um mínimo de gestão da emoção. Um mínimo, hein? Não estou falando nem alto nível. Nós somos toscos, débeis, não sabemos amar, construir pontes, construir relacionamentos, proteger a nossa mente, gerenciar a nossa ansiedade e assim por diante. Por isso, vamos falar também dos desafios contemporâneos e das soluções para relacionamentos de conflitos. Saúde digital, vamos falar sobre a intoxicação digital, o mal do milênio. Bom, esse programa de gestão da emoção, essa pós-graduação Lato Sensu, está disponível a inscrição. Eu espero que muitos de vocês façam, espero que vocês convidem os seus amigos para fazerem, convidem os profissionais da sua empresa. Já pensou? Você
é um líder de uma empresa e vai convidar uma centena de colaboradores para fazer essa pós-graduação, faça um pacote, porque nós não estamos interessados em dinheiro. Eu, particularmente, como autor do primeiro programa de gestão da emoção do mundo, eu estou interessado que a humanidade seja mais altruísta, solidária, saudável mentalmente, livre emocionalmente para ser viável. Porque, infelizmente, estamos na era das pessoas doentes. 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 4 bilhões de pessoas vão adoecer mentalmente e nem 1% vai se tratar. Estamos na era da mutilação, adolescentes se mutilando nos banheiros. Isso é muito grave, é muito sério. Não é que elas são masoquistas, não há masoquismo na psiquiatria. Elas fazem isso para tentar neutralizar a sua dor. E tem de ter gestão da emoção nas escolas. Estamos na era das pessoas que elevam o tom de voz, das pessoas que são insuportáveis. Quem repete 2 ou 3 vezes a mesma coisa é chato. Quem repete 4 vezes ou mais é insuportável. Bom, enfim, nós vamos estudar todas essas áreas para que você tenha uma formação, uma pós-graduação que faça toda a diferença, em primeiro lugar, na sua vida, em segundo lugar, nos seus relacionamentos afetivos, em terceiro lugar, nos seus relacionamentos profissionais. E essa pós vai ser importante por toda a sua existência, até o último minuto existencial. E a inscrição está no link da minha bio. Você pode se inscrever em grupo ou individualmente. Está no link da minha bio, aí no Instagram, tá bom? E também na Cogna você vai encontrar, e também na AGE, Academia de Gestão da Emoção, no site AGE, Academia de Gestão da Emoção, você pode encontrar link para inscrição. Eu gostaria eu gostaria de abraçar você e ver que você está levando ferramentas de gestão da emoção para as empresas serem mais saudáveis, porque a grande maioria das empresas está doente, competição predatória, síndrome de burnout, medo de expressar as ideias, necessidade neurótica de poder, de um controlar o outro. Isso é um problema, um desastre. Empresas doentes não evoluem adequadamente. Escolas estão doentes. Eu gostaria de ver professores de todas as escolas fazendo curso de pós-graduação. Escolas particulares, escolas públicas. Eu sou aluno de escola pública. Eu tenho um carinho enorme pelos professores de escola pública. Eu espero que vocês também possam fazer o curso de pós-graduação e briguem, briguem pelo preço, conversem lá. É importante que você faça em grupo, porque você pode ter a oportunidade única de se formar, ser um especialista, não fazer um curso qualquer de gestão da emoção. Agora muita gente está falando de gestão da emoção, né? Mas não é só um curso qualquer, é uma pós-graduação num nível, é lato sensu, especialidade, mas vai ser num nível do stricto sensu, mestrado e doutorado. Bom, como eu disse, vai haver certificação 100% pelo MEC, é online, é confortável, você pode, então, na sua casa, no seu escritório, aonde você estiver, viajando, você pode fazer as aulas e cada aula vai ser um espetáculo único e imperdível. Que os seus dias sejam felizes e que você entenda que o teu eu não pode mais ser passivo, frágil, estéril. O teu eu tende, no fórum da mente, impugnar, discordar, confrontar tudo aquilo que é lixo. Você tem de se proteger, sair da condição de réu. Porque, infelizmente, no fórum da mente, o eu é um péssimo advogado e a nossa saúde se torna um réu atroz, condenado, cruel, escravizado frequentemente. Por isso que os números de ansiedade são absurdos. Só em relação à síndrome do pensamento acelerado, uma das síndromes que eu descobri e descrevi, eu disse que há 20 anos ela seria confundida com a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. E a hiperatividade atinge 1 a 2%, atingia naquela época, mas hoje ela está
de acordo com médicos, atingindo 15%. E não é verdade, porque a hiperatividade tem que ter viés genético, metabólico. Um pai, uma mãe que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, ou um avô, uma avó numa linha genética. O que elas têm? Elas têm a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações no seu córtex cerebral que John Kennedy quando dirigiu o mundo no auge da Guerra Fria. Isso acelera a mente humana em níveis jamais vistos, produz tantos pensamentos lixos que não são criativos, não têm impacto. Você produz em excesso aquilo que não é utilizável. Isso gera uma ansiedade sem precedente, excita a emoção e gera um estado de angústia também, que vai simular a hiperatividade. São sintomas semelhantes. Inquietação, nenhum lugar está bom, fica mexendo em várias coisas, você fala, não se concentra, está na aula também, não tem deleite do prazer de aprender. Infelizmente, grande parte das crianças e adolescentes, não só 15% ou 12%, se comparar 2% 1 a 2% da hiperatividade, 15% que eles dizem ter, então mais 13% aí seriam a síndrome do pensamento acelerado, de acordo com profissionais da ciência dos Estados Unidos. Não é só 15%, 13%. Na verdade, 80% a 90% das pessoas estão agitadas, têm dores de cabeça, alguns dão na garganta, acordam cansados, pequenos problemas, são irritáveis, têm respostas superdimensionadas, ou seja, não são autores da sua própria história. Então vivemos num mundo doente. Vamos ser doentes? Ou vamos usar ferramentas para prevenir os transtornos emocionais? A escolha é sua. Vamos nos capacitar para sermos protagonistas da nossa história, para sermos professores melhores, pais melhores, psicólogos melhores, psiquiatras melhores, médicos de todas as especialidades, executivos, enfermeiros, enfim, educadores de todas as áreas e seres humanos em si, interessados em viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu já dei algumas ferramentas para que você, se não fizer o curso de pós-graduação, são poucas ferramentas, não dá para se estender para que você já as pratique. Mas ficaria muito feliz se você, sua família, seus familiares, seu grupo de amigos e seu grupo de colegas das empresas também o fizesse. Que você seja um grande gestor da sua emoção, treinando o seu eu para efetivar essa gestão e se geri-la, não tenha medo de falhar e se falhá-la, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Você não é mais um número na multidão, mas um ser humano único, irrepetível e insubstituível. Por isso, nunca desista das pessoas que te decepcionam. Nunca desista de si mesmo. Lute sempre pelos seus sonhos. Um forte abraço de Augusto Cury.